Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Casa da Lira. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva, curte nosso vídeo e compartilhe, né? Que é os Paranauê aí do YouTube. Bom, vamos lá, vamos falar sobre um tema muito relevante, pouco explorado. E quando é explorado, vamos colocar aí que as pessoas um pouco viajam na batatinha e não tem base nenhuma no que está falando. Então, eu parto do seguinte princípio: se você quiser acompanhar o raciocínio sem preconceito, esvazia um pouco a sua mente, esvazia um pouco o copo e vamos refletir junto, tá ok? Vamos falar hoje sobre maioral, teogonia e cosmogonia na Quimbanda. Como que funciona essa parada? E aí, quando a gente morrer, o que a gente acredita que tá fazendo aqui, para onde a gente vai? Como que é tudo isso, né? Quem criou tudo isso, né? Os Exu, segue Deus, segue o diabo. E aí, como que funciona tudo isso aí? Então, primeiramente, galera, vamos elucidar nossa consciência, entendeu? Vamos elucidar nossa consciência, tirar tudo aquele conceito já pré-concebido sobre, um monte de baboseira que a gente lê e vê por aí, né? Vamos refletir um pouco baseado na nossa experiência científica, filosófica e espiritual. Vamos sair um pouco do conceito de religião. Porque religião, galera, religião é uma coisa assim, você fala assim, eu sou da religião tal, eu sou da religião tal, e aí você se apega e se prende a dogmas que você não pode contradizer aquilo, senão você tá ferrado, entendeu? E não é esse o princípio dos caminhos da mão esquerda. O verdadeiro pensador é aquele que está acima da grande massa. O verdadeiro iniciado é aquele que está acima de todos esses conceitos que todo mundo faz você engolir, entendeu? Faz você, te bota a goela abaixo desde quando você é criança, desde quando você vai lá na escola, né? Com aquele monte de conhecimento que não serve para bosta nenhuma muitas das vezes, tá? Então vamos esclarecer. Acompanhe o raciocínio, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos pro tema. Hoje, século 21, ano de 2020. Você acreditar numa mitologia de criação, entendeu? E você usar aqueles deuses, aquelas referências como de forma devocional, sem no mínimo pensar e se contradizer com as evidências científicas que a gente tem hoje. A Quimbanda, galera, é um culto que veio para ficar e para mudar o status quo, para mudar e para quebrar vários paradigmas. Por quê? Porque a gente não precisa de pensar dessa forma, certo? Símbolos é uma coisa, você interpretar um símbolo, porque você contém um símbolo, milhões de palavras que poderiam ser expressadas aqui, ou até mesmo, sei lá, numa palestra ou qualquer coisa do gênero. Então, o símbolo ele contém em si muitas informações que são relevantes filosoficamente para a nossa vida, certo? Mas não vamos ficar nessa masturbação mental. Vamos pensar, vamos raciocinar. A gente tem aí a ciência já mostrou muito bem que existe 200 bilhões de galáxias, cerca de 200 bilhões de estrelas dentro de cada galáxia. Imagina o tamanho do universo, para você ficar pensando naquele deusinho que criou, tal, não sei o que. Deus se existir um criador que é inconcebível para nossa própria mente, se você pegar os iorubás, não tem culto direto a Deus. Os budistas não têm culto direto a Deus, o criador de tudo isso. Porque ele sabe que o criador de tudo isso é maior do que tudo isso. Se ele é o criador de tudo isso, ele é maior do que tudo isso. Concorda comigo? Então, baseado só nessa informação, 200 bilhões de galáxias criadas, esse é o universo físico. E nós temos a nossa consciência, nós sabemos que nós somos uma consciência, nós somos espírito,
E existe os espíritos se manifestam por nós através de uma possessão, é real. Quem já manifestou um espírito de verdade sabe do que eu estou falando, né? Então nós sabemos que eles são reais. Ninguém precisa nos provar que eles são reais, porque quem realmente cultua um espírito sabe que ele existe, sabe que ele é uma consciência externa que atua na nossa vida de várias formas que te provam que realmente existe a manifestação espiritual. Então não estou falando com leigos aqui. Eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo tenham no mínimo essa consciência de que o universo é gigante, gigantesco, inimaginável, e que o cara que criou toda essa porra aqui, ele é muito foda também, porque ele é superior a tudo isso. Não é aquele Deus bíblico, entendeu? É isso que eu quero dizer. A divindade, o que criou tudo isso aqui, não é o Deus bíblico. E nós não temos culto direto a Deus, porque esse Deus, de certa forma, é inacessível. Ele não nos ouve, certo? Compreendido? Depois a gente pode entrar nas minúcias, nas coisas mais profundas referente a isso. Mas vamos lembrar aí. Então, houve um ponto de criação do universo. Quem quiser estudar aí a teoria do Big Bang, coisa e tal. Tudo que é teórico pode mudar com o decorrer do tempo através de pesquisa, certo? Então, não cabe mais aquela coisa da gente pensar assim, ai, que o Adão e Eva lá, ai, que veio tal ser e criou o universo. Isso tudo são metáforas, entendeu? Isso tudo são símbolos. Que cada um pode absorver o símbolo que quiser para fazer sentido na sua própria existência. A gente procura dar sentido àquilo que a gente não compreende e a gente vai dar o sentido na medida do intelecto de cada um. Então, dentro da Quimbanda, nós não temos um culto direto ao Deus, porque nós sabemos que o Deus ele é grandioso no sentido dele não ser aquele Deus bíblico, mas sim o criador de tudo isso. E se a gente pensar que tudo isso é gigantesco, que a gente está falando do universo físico, imagina o espiritual, entende? Imagina o espiritual. Aí as pessoas vão me falar, mas e o maioral? O maioral é o Satanás? É o opositor do Deus criador judaico-cristão? Não. Agora que pega. O maioral, dentro da Quimbanda, é um símbolo, um conceito, uma filosofia de vida. O maioral é expansão de consciência, é você não se apegar ao sistema pré-estabelecido, é você pensar fora da caixa e você vivenciar essa experiência. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Se a gente pensar, quem quiser procurar essa referência, vamos falar aí do satanismo de Anton LaVey, né? Anton LaVey, quem não conhece, é o cara que fundou a Church of Satan, que é a igreja de Satã lá na década de 60 e coisa e tal, que trouxe a Bíblia satânica. Quem quiser ler a Bíblia satânica vai entender o que eu tô querendo dizer, entendeu? Ele não tem referência e nem faz culto ao Satã. Ele quer dizer que o Satã é aquela força interna nossa, do próprio homem, que não se fica quieto perante as situações. Nós somos dinâmicos, nós temos vontades, nós somos seres pensantes, nós queremos experimentar. As regras são criadas, mas podem ser destruídas. As regras podem ser burladas, porque às vezes aquela regra pode ser não tão inteligível, não tão intelectual, não tão importante assim. Eu vou dar um exemplo. Vamos colocar aí na Idade Média lá, quando chegou Galileu Galilei e disse que a Terra era redonda, que o Sol não era o centro do universo, queriam matar o cara. Por quê? Porque na Idade Média, tinha que acreditar no que estava escrito na Bíblia. Então essa quebra de paradigma, através da experiência de cada ser humano, entendeu? E da evolução do seu próprio intelecto, essa rebeldia de ir contra aquilo que você está vendo que está errado,
Isso aí é expansão, isso aí é a manifestação do maioral. Porque Exu e Pombagira veio para quebrar os paradigmas. Veio para dizer que não é dessa forma que funciona, que nós não temos que seguir aquela regra, que nós não precisamos de viver daquela forma, que nós podemos ser muito mais do que aquilo e disso que está aí que o profano vive. Pensa na maioria das pessoas. O cara vai da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Aí o cara constitui família. Aí o cara assiste o jogo de futebol, o Domingão do Faustão, bebe cerveja, entendeu? E vive naquela vida, entendeu? Aí o cara entra numa empresa, ele se torna escravo daquele sistema. E aí o cara aposenta, morre. Que porra que ele veio fazer no mundo? É isso que Exu e Pombagira tá querendo dizer. O que você veio fazer no mundo? Você é uma consciência, uma chama que se manifesta. Que você é muito mais do que isso que está aqui na matéria. Que existe um além. Que existe um além. E o que é o além? O além é a consciência que não morre, que é imortal. E a força maioral, ela serve justamente para dar esse start, para fazer a pessoa parar e pensar que não é só isso, que nós devemos buscar a sabedoria, que é o quê? A sabedoria é a prática do conhecimento, e o conhecimento prático é tecnologia. Então a nossa tecnologia espiritual é experimental e nós vamos aprendendo ao longo do tempo. Por isso que eu não gosto de dizer assim, eu sou de uma religião Quimbanda. Não existe religião Quimbanda. Quimbanda é muito mais que religião. Quimbanda é uma verdade, entendeu? Você está vivenciando uma verdade que não é uma coisa que não pode ser provada. É uma coisa que pode ser provada. E você ir buscar elementos na natureza que contém certa força que vai causar uma mudança na realidade. Isso é feitiçaria, isso é magia, entendeu? Então nós não estamos aqui para ser dogmáticos, muito pelo contrário. Quem é adepto de caminho de mão esquerda não pode ser dogmático. Eu vejo que tem quimbandas por aí que estão surgindo dogmáticas. Entendeu? Aí o cara pega e aponta o dedo para você e fala assim: você não pode fazer diferente de mim, porque se você fizer diferente de mim, você está quebrando todo o conceito fechado do meu sistema fechado que foi criado por alguém. Mas esse alguém, quando criou esse conceito que você diz que é fechado, ele pensou fora da caixa. Ele falou: vou fazer um negócio diferente aqui, e fez e deu certo. Então, como que você pode apontar o dedo para uma quimbanda e falar que a pessoa está pensando errado? Entendeu? Então é muito mais profundo, é muito mais visceral, é muito mais filosófico do que uma mera religião. É a vivência do dia a dia, você viver e experimentar a sua satisfação de vida, buscar a sua verdadeira vontade de fazer a sua obra. Entendeu? De deixar algo para a posteridade, de mudar, de causar mudanças na sua realidade. Um feiticeiro iniciado não é qualquer um. É um cara que, onde ele entra, no grupo que ele entra, ele vai causar uma mudança. Por quê? Porque ele pensa fora da caixa. O verdadeiro iniciado, ele não está preso a dogmas, ele não está preso a símbolos e não está preso a religiões. Ele é livre. Aí o cara fala: ah, mas eu tenho Lúcifer na minha quimbanda. Ah, beleza, você tem Lúcifer na sua quimbanda, mas você não pensa como um luciferiano. Ah, eu tenho Beelzebub na minha quimbanda. Ah, mas você não pensa como Beelzebub pensaria, como gostaria que se manifestasse no seu dia a dia. Ah, eu tenho Astarô. Ah, tá bom, mas de onde veio tudo isso? Não sabe nem de onde veio. Aí tem outras pessoas que eu gostaria já de deixar aqui. Gostaria de deixar aqui claro, pessoas que apontam o dedo para mim, que esses dias eu fiz um poema, tá? Ao demônio Andras, né? E, por exemplo, dentro da minha quimbanda eu tenho o Ogum também, entendeu? Tem o Ogum Megia das Almas, que é um espírito, não é o Ogum verdadeiramente, mas Ogum e Obaluaê são forças, são potências que também se manifestam dentro da minha quimbanda Nagô. Aí a pessoa fala: mas como assim? A pessoa cultua demônio e ele também cultua orixá. Que porra é essa?
Tá uma bagunça isso, não tá uma bagunça para quem tem mente para entender. Porque pensa bem, se você entrar dentro da floresta, você conhece todas as árvores que estão lá? Você conhece todos os animais que estão lá? Nem a própria ciência catalogou tudo. No mar, se entrar no mar lá, a ciência não conhece todos os espíritos que ali habitam. Eu acabei de falar do universo físico, que existe mais de 200 bilhões de galáxias. Nós conhecemos tudo que existe no universo? Aí, se você não conhece o que existe no universo físico, quem dera no universo espiritual. E se eu tenho capacidade de trabalhar com várias forças diferentes, com várias consciências espirituais se manifestam nessa, justamente, né, espiritualmente e fisicamente, ou de maneira telúrica na Terra, por que que eu não posso trabalhar com essas forças? As forças não são antagônicas porque elas estão tudo dentro do mesmo balaio, dentro da existência física e espiritual do planeta e do universo, né? Quando a gente fala Aie para o povo iorubá, a gente está falando de universo. Quando a gente fala Orum, a gente está falando de universo espiritual. O próprio brasileiro cultua orixá e desconhece que existe o Zeborá, desconhece que existe Iluerê, desconhece que existe uma miríade de entidades e entidades e divindades dentro do panteão iorubá. Tem orixás que nem são falados no Brasil, entendeu? Tem orixás que o pessoal nem sabe que existe, entendeu? Tem 201 orixá que são cultuados na Nigéria, que aqui no Brasil não se cultua, nem um terço. Entendeu? Agora que tá tendo um certo resgate. Então, quem é você para apontar o dedo e rir na minha cara, falar que eu não posso cultuar o demônio ou fazer um trabalho com o demônio? Se eu tenho conhecimento para isso, se eu estudei, faz mais de 15 anos que eu estudo isso. Entende? Então, nós devemos parar e pensar na realidade de uma maneira de consciência iluminada. Quando a gente fala de consciência iluminada, não está falando que é iluminada por Deus, não. Porque o Deus, a gente não sabe nem onde ele está. De tão distante que ele está da gente. Entendeu? O criador de toda essa porra aqui. Mas, esse símbolo maioral, no qual é o quê? A inquietação da alma para evoluir espiritualmente dentro da minha banda. A Quimbanda veio para ficar. Pode olhar aí na internet. Olha o tanto de templo de Quimbanda que tem. Não é porque é moda, não. É porque a realidade da nossa existência hoje nos pede para ser diferentes e não pensar igual a um século atrás. Gostaria de deixar minha contribuição aqui, agradecer a todos que estão pensando comigo. Pode meter o pau, galera. Eu não tô nem aí. Sabe por quê? Eu aprendi isso com uma pomba gira. Ela me disse: eu conheço o segredo do universo. E aí depois eu parei para pensar e 5, 6 anos depois eu fui entender o que ela estava querendo dizer. Obrigado e muito axé.